Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pamela Cast. Hoje eu tô muito feliz porque essa temporada foi para mim um presente de Deus. Falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, foi realmente algo que eu vivi na minha vida e que está sendo incrível poder compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência e de história para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu like, seu coração, compartilha com seus amigos, com a sua família, porque eu tenho certeza que esse vídeo tem que chegar ao máximo de pessoas possível. Então, ajuda a gente, vamos lá? Dá um close agora no meu look, gente. Vou até dar uma voltinha, porque eu tô muito o quê? Princesa, né, gente, com esse look. Tá muito feminino, eu amo look assim, embora vocês nunca quase me veem usar saia, mas eu amo, tá, gente? Esse look aqui, todinho, é da Bava. Inclusive, sapato, acessórios, lá funciona como? É uma loja com várias marcas, tá? Marcas renomadas como Valentino, Miu Miu, Prada, enfim. É uma loucura, você entra lá, você fica, sabe, desesperado de tanta coisa linda. E você pode locar, você faz uma assinatura para você poder ter esses looks na sua casa. Ou seja, você tem um closet, o quê? Infinito. É uma curadoria incrível, tenho certeza que vocês vão amar. Parar com esse negócio de ficar comprando roupa toda hora, roupa que você não usa, sabe? Chega lá na Bava, faz a assinatura e você tem um closet especialmente para você, para qualquer situação, para uma viagem, bolsa. Ah, eu quero uma bolsa da Gucci. Lá tem, você não precisa fazer esse investimento de comprar uma bolsa. Você aluga, usa e depois você devolve. Tudo, né? A Bava está nas redes sociais, está aqui o Instagram, você pode seguir. Eles têm loja física em Copacabana, mas eles enviam e atendem todo o Brasil. A minha convidada de hoje é carioca, formada em letras e jornalismo. Mãe do Felipe, de 23 anos, e das gêmeas Nanda e Duda, que são autistas e hoje estão com 11 aninhos. Hoje vamos conhecer a história de mais uma mãe que criou os filhos praticamente sozinha. Encarou o diagnóstico das suas gêmeas com muita coragem, força, amor e olha, coloca amor nisso, viu? Se preparem para uma história de fé e de esperança e muita superação. Eu duvido você não se emocionar, porque eu já estou emocionada. Hoje comigo no Pamela Cast, Ana Paula Porto. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Nossa, eu sei que arrumar um tempinho na sua agenda de mãe, né? É complicado. Eu quero te agradecer. E para quem não sabe, gente, a Ana Paula, quando eu falei, né, do diagnóstico do meu filho nas redes sociais, ela me mandou tantas mensagens assim de força no meu direct, no meu Instagram. A gente nem tinha um contato pessoalmente, embora a gente já trabalhamos em algumas gravadoras, né? Que ela também trabalha em gravadora, trabalhava, e aí a gente nunca conseguiu ter esse contato, mas eu me senti tão acolhida, tão abraçada por você. Foi, assim, um presente de Deus para mim. Num mundo, né, no meio onde a gente não vê as mulheres tão unidas, né? Sim. É uma querendo, principalmente mãe, ai, meu filho faz isso, faz aquilo. Ai, eu recebi mensagem assim, ai, eu tinha certeza que seu filho era autista, sabe? Isso não acrescenta em nada na vida de uma mãe. E você não, você veio com a sua experiência, me acolheu, me abraçou, me deu esperança. E eu queria muito te trazer aqui, porque eu sei que vai ser bênção na vida de tantas outras mães que estão assistindo a gente. Você é uma inspiração para mim, né? Ah, não fala assim porque eu já pensando, né, em tudo que a gente ia conversar aqui, eu já estou assim bem emocionada, porque quando a gente revive a nossa história, né? A gente revive tudo que a gente caminhou para chegar até aqui, é emocionante. Eu não teria como deixar de vir. Ai, obrigada. O acolhimento que eu dei para você também foi aquele que eu senti falta no início, de ter esse apoio, né? 11 anos atrás, de você ouvir alguém falando, olha, calma, não é assim, porque diante de um diagnóstico de autismo, o buraco se abre assim na nossa frente. Verdade. A gente não sabe do amanhã, e agora, e como é que vai ser, isso será que vai falar? Sim, e no caso das minhas filhas, elas não falavam, então a minha maior, eu que sou super falante, tagarela até... Caramba, eu com filhas que não vão falar, porque isso eu ouvi de uma profissional. Se prepara para um diagnóstico de autismo e olha, suas filhas são mudas. Meu Deus, vamos chegar lá. É. Me fala do começo, como é que você desconfiou
que elas eram autistas, assim, que tinha alguma coisa estranha, né? Você teve uma gravidez perfeita, fez todo o pré-natal, tudo direitinho, toda dedicada, elas nasceram na semana certa, nas 38 semanas que você falou. E me fala, o que fez você desconfiar? Aquela mãe que está assistindo a gente, que sabe que tem alguma coisa estranha na criança e não sabe o que está tentando descobrir. O que as meninas tinham que chamou sua atenção? Então, elas se desenvolveram super bem, né? Eu tive as meninas com 38 semanas, fiz todas as consultas, tomei todas as medicações orientadas pela obstetra. Então, para mim, olhando para elas assim naturalmente, não tinha nada que dissesse que elas tinham algum problema, alguma dificuldade. Mas o que começou a me chamar a atenção foi que quando elas já tinham quase 1 ano, elas não falavam. Elas não falavam absolutamente nada. Elas emitiam sons, pareciam eternos bebezinhos. Só faziam só tinham esse linguajar, apontavam muito. Às vezes me pegavam pela mão, né? Me levava na mão e elas tinham algumas outras dificuldades. Elas não acinavam, não mandavam beijo. Coisa que as crianças geralmente, né, normalmente fazem, de bater palminha, aquela coisa toda. E aí eu comecei a achar estranho, porque eu já tinha um filho, né? Tinha o Felipe, e a comparação é inevitável, não só com ela, com meu filho, mas com outras crianças. Sim. Onde eu trabalhava, eu tinha três meninas que a gente tinha engravidado praticamente na mesma época, e eu ouvi elas contando as coisas, o que as crianças faziam, eu falei, gente, as minhas filhas não estão fazendo isso. E aí, quando eu levava na pediatra, nas consultas mensais, eu comentava com a doutora, né? Eu falei, doutora, está acontecendo isso assim, ela media tudo. Olha, as meninas estão perfeitas, estão saudáveis. Então, doutora, está acontecendo isso, as meninas não estão falando, elas só emitem um som. Não, é assim mesmo, gêmeo é assim mesmo. Eu tive um paciente meu que só foi falar com 5 anos. Isso era muito normal antigamente. E não é nem parâmetro, porque se você tem uma criança que faz isso, o que é importante e que é bom alertar para as mães que estão assistindo a gente. Toda criança ela tem um marco do desenvolvimento. Todas as crianças recebem, quando sai da maternidade pública, particular, aquela caderneta que vem com as informações. O que a criança tem que estar fazendo com 6 meses? O que tem que estar fazendo com 1 ano? O pediatra eu não tinha. Mensalmente faz essas perguntas e a gente vai respondendo. E eu não tive esse... De repente, se eu tivesse olhado para essa caderneta com mais atenção, não só mensalmente ali levando, que o pediatra anotava quantos quilos, não sei o quê, fazia aquela marcação da curva, né, do crescimento e tal, ali já tinha os marcos de desenvolvimento. Então, não existe, se você está ouvindo a gente em casa, não acredite na frase, cada criança tem seu tempo. Não, isso é uma mentira. Toda criança tem um tempo dentro dos marcos de desenvolvimento. Ela pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Exato. Mas ela tem que fazer algumas coisas. Exato. E eu percebi que as minhas filhas não faziam. A filha da minha amiga fazia isso, falava isso. Eu falei, gente, as minhas não falam. E a pediatra, não, é assim mesmo, que não sei o quê. Eu falei, doutora, tem outra coisa. Muitas vezes eu estou em casa com elas, né, final de semana ou à noite e tal, e eu chamo Duda, Nanda. E elas não olham. E elas não olhavam assim, como se não tivesse som algum. E chamava, de gritar, às vezes, aumentar o tom de voz, nada. Eu pegava a almofada do sofá, jogava na perna, aí batia na perninha assim. Nada. E muito tempo depois ela olhava. Mas não era com aquele olhar de interesse. Só que o que tinha de estranho, que também me chamava a atenção? Quando aparecia um comercial na televisão que elas gostavam, elas cantavam perfeitamente com o som, com as palavras. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu sempre pontuava isso com a médica, nada, essa coisa da sua cabeça, que não sei o quê. E você está diante do profissional, da pessoa que detém o poder, o conhecimento, você vai questionar? Você confia, não. né? Falei, de repente sou eu mesma que... Estou muito adiantada. Não estou, né? Porque a mãe fala isso, que a filha faz, a minha não está fazendo, eu posso estar comparando, que elas falavam isso. Para de comparar suas filhas com os outros. Ai, gente, mas mãe sabe, tá? Mãe sabe. Lá dentro a gente tem um negócio, tem uma sirenezinha. Por mais que doa, a gente sabe. E aí... Passou um tempo que aí aconteceu aquele dia que para mim foi, olha, tem algo sim. Eu recebi um relatório da escola. E nesse relatório da escola, elas estavam na creche, na escolinha normal, veio um relatório tanto da Fernanda quanto da Eduarda, praticamente igual. E nele dizia que elas não interagiam com as outras crianças, era como se não existissem outras pessoas no ambiente. Elas só ficavam deitadas com as naninhas dela, com o paninho que elas tinham, e elas só despertavam ou interagiam quando tinha alguma coisa musical. Que isso até, bem depois, já com o diagnóstico, me ajudou muito. Sabendo que elas tinham esse interesse pela música, eu pegava alguns hinos aleatórios, assim, que a gente conhece, e eu inventava a historinha
com essa música, né? Fazia musiquinha. Fazia música, está na hora de almoçar, não. Do desfraude também você usou? Do desfraude era uma musiquinha que não era gospel, mas eu inventei, que era cocô, xixi, no piniquinho. Gente, que legal. Mas assim, gente, da minha cabeça, por favor, não me cancelem. Não sou cantora, não estou aqui. Imagina, diante da pessoa que canta. Mas ó, tanto que isso é legal, hoje existe a musicoterapia. Sim. Que meu filho faz musicoterapia e assim, ele ama, ele aprendeu muita coisa com música, tá? Nossa, na época dos desfraudes foi terrível, porque passava aquele desenho da Peppa, né, que tinha um episódio que a Peppa pulava na poça de lama. E aí gente, vocês pensam, 2 crianças, uma já dá aquele trabalho que você possa imaginar, 2. Elas faziam xixi e pulavam. Pamela pulava e falava... Socorro, Deus! E isso já era na parte que a gente começou a desenvolver a fala delas, né? E elas falavam, poça de ama. Por causa da Peppa. Gente, Poça a Peppa não é legal, sabia? Ela briga com o pai dela. Não é um bom testemunho. Ela não é um bom testemunho. A Peppa, pra mim, ela é terrível. Não, eu também não gostava, não. Mas assim, infelizmente, teve uma época que as telas eram a minha rede de apoio. Claro! Eu sozinha, com 2 crianças precisando fazendo alguma coisa, eu deixava elas na cadeirinha, ligava ali a televisão. E como elas gostavam de música, isso me ajudava muito. Todas as mães normais fazem isso. Eu faço isso. A gente tem que controlar ali o tempo da exposição. Exatamente. Mas não tem como você dizer assim, não, minhas filhas, a não ser que você você tenha uma outra rede que te apoie, e aí você possa ficar 100% com as crianças. Aí você vai brincar, vai exercer esse lado lúdico da maternidade sem o celular. Exatamente. A gente não está aqui falando para ninguém colocar o celular na mão das pessoas, e quem precisa também nem sem julgamento. Informação não é julgamento. Exatamente. Né? É bom que se diga isso. Mas você recebeu esse alerta da escola, né? Que eu também já recebi, eu sei bem como que é. Horrível. E aí, a escola te instruiu a procurar algum profissional, fazer alguma coisa? Então, eu acho que a escola das meninas, ela foi fundamental no meu processo, não só de descoberta do autismo, mas o pós. Porque eu acredito que eles tiveram muito tato. Eu acho que eles tinham meio que medo de falar assim, eu acho que pode ser isso. Eles não podem falar, né? Porque tem muita mãe que também, quando ouve essa possibilidade, se arma. Não, meu filho não. Né? Negação, né? Isso, não quer. Isso. E aí eles falaram, olha, é melhor vir com um profissional. Aí eu fui, peguei aquele relatório, marquei uma consulta com a pediatra, fora daquele período já que já TCI. Mas você foi na mesma pediatra ou em outra? Na mesma pediatra ainda, porque até então, né, não tinha nada que desapontasse ali o trabalho dela. Eu falei, doutora, olha, aconteceu isso e tal, olha aqui o relatório. Ela leu e falou assim, então, essas professoras ficam querendo comparar o desenvolvimento de uma criança com... Aí veio a fatídica frase, cada criança tem seu tempo. E aí, assim, eu me agarrei na fala dela, porque no fundo eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não imaginava o quê, não sabia o quê, também não estava querendo aceitar muito que as minhas filhas pudessem ter alguma coisa, né? E voltei na escola e falei, olha só, né, toda... dentro da minha... Minhas filhas não têm nada, era tudo que você queria ouvir. Eu falei, gente, não cada criança tem seu tempo, papapá, né? A pediatra mediu, fez tudo nela, já está tudo normal. Aí a escola falou assim, tudo bem, então a gente quer um parecer de um especialista. A gente quer um parecer de um fonoaudiólogo. Legal. Aí eu falei, tá, vamos. Aí, porque no plano das meninas, eu não tenho como marcar direto o especialista, né? Eu tenho que passar pelo médico delas, e o médico delas faz essa solicitação. Aí eu voltei na doutora e falei, doutora, elas querem e tal, a escola está pedindo, tem que levar. Ok. Aí te caminhou para um fono. E aí eu tive a indicação, isso foi setembro de 2016, eu só consegui marcar fono no final do ano, no fatídico dia 9 de dezembro de 2016. Essa data eu marco como o meu nascimento da mãe que eu precisei me tornar. E o dia que eu tive que deixar aquela mãe que idealizava aquelas 2 princesinhas, aquelas 2 meninas para trás. Então, essa data, para mim, é marcante, ela é inesquecível, por N razões. Fui na médica, né? Trabalhei o dia inteiro, né? Trabalhava numa gravadora, trabalhei o dia inteiro, peguei as meninas na escola, a consulta era 6 horas, 18 horas, eu saí mais cedo, peguei o meu filho, porque ele era a minha rede de apoio, né? Para poder segurar com as meninas. Cheguei no consultório de 10 para as 6, mais ou menos, que é consultório às 6, e eu só fui ser atendida quase 8 horas da noite. Meu Deus. Consultório Você cheio. Esse tempo todo no consultório com 3 crianças. Segurar, e Nanda e Duda, assim, pimenta do reino, filha. Soltou,
tem que estar num ambiente controlado nessa época, né? Porque elas não tinham medo, e coisas que também me chamavam a atenção, elas não tinham nenhuma noção de perigo. Não tinha cuidado com nada. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas criança é assim mesmo. Não. Aqui a gente não está querendo comparar ações de crianças, mas nós que somos mães de crianças atípicas, a gente sabe que, assim, não está indo porque é uma criança, é porque não tem a noção. Não tem noção. Se uma criança típica ouve uma buzina, alguma coisa, ela dá aquela paradinha, toma aquele susto. A criança típica... Nem finge que não escuta. Gente, ela vai desembestar. Se você não segurar, já era. Então, a gente estava num ambiente controlado, mas assim, eu já estava cansada, quase 8 horas da noite, elas também. E aí, quando nos chamaram, entrou eu, Felipe, né? E eu botei elas no meu colo, uma no Felipe. Aí, a médica olhou para mim assim, uma fono, que um dia eu espero encontrar com essa mulher. Não, ela vai assistir a gente. Um dia eu espero encontrar com ela, não vou dizer o nome dela aqui, mas um dia eu quero olhar para o olho dela e falar assim, as mudas falam. Por quê? Como que foi isso? Porque o que aconteceu? Foi o pior dia da minha vida por N razões. Eu lá diante daquela pessoa que poderia solucionar o meu problema, né? Ou dizer o que estava acontecendo. Te direcionar para um tratamento, sim, porque, né? Coisa. Até então, e as meninas chupavam o dedo nessa época, estavam segurando as naninhas dela e tal. Então, mãezinha, o que te trouxe aqui? Aí então, doutora, olha, está acontecendo isso. Eu contei tudo, né? Todas as minhas observações, o que a pediatra tinha contado. Levei o relatório da escola para ela e ela virou assim, olhou para minhas filhas e falou assim, porque elas estavam de uniforme, né? Ela olhou assim para mim, elas estavam na escola? Eu falei, sim, elas estudam, tal, trabalham, elas ficam no integral. Assim, as suas filhas são assim por sua culpa. Porque você jogou essas crianças com essa idade na escola. Elas não falam porque você não tem tempo de qualidade com elas. Pamela, desse jeito. E aí, meio que bombardeada, eu sou Ana Paula Pedro. Mas eu tenho trabalhado isso em mim, de ser uma pessoa mais controlada. O que você fez? Mas na hora, o impacto da culpa e das palavras que elas estavam falando me deixou meio desnorteada. Aí eu falei assim, não, doutora, mas eu coloco elas na escola porque eu preciso trabalhar. Eu sou mãe solo, eu sou sozinha. Ainda sozinha, sem marido, sem pai presente. Sem ninguém, assim, a minha mãe trabalhava nessa época, a minha irmã fazia faculdade, hoje ela já é formada, mas na época fazia faculdade, eu só tinha o meu filho, que né, estava sempre ali diariamente comigo, que me dava um suporte eventualmente, por exemplo, uma consulta, ele ia comigo e tal. E ela foi falando cada absurdo, e aquilo foi, assim, me afrontando de uma tal forma, e ela falou assim, olha, olhou para ela de novo e falou assim, as suas filhas não vão falar, as suas filhas são mudas, se prepare para um diagnóstico de autismo. Se eu fosse você, eu parava de trabalhar, porque você vai ter que cuidar integralmente delas, e elas vão depender de você para sempre. Meu Deus. E aí eu olhei para elas, assim, fiquei, sabe, diante de Deus, do Espírito Santo, foi dessa maneira. E aí eu falei assim, não, mas autismo? Não, mas as minhas filhas, elas não têm aquele... Foi a primeira vez que você ouviu a palavra palavra autismo? Foi a primeira vez. Aí o que veio na minha cabeça? O filme do Tom Cruise, com aquele Dustin Hoffman, que ele ficava balançando assim. Aí eu falei, não, mas as minhas filhas não se balançam. A primeira coisa que eu falei a ela, as suas filhas andam na ponta do pé? Aí eu... Sabe aquela coisa assim que te dá um clarão? Aí eu lembrei da Fernanda. Eu falei, a Fernanda anda. Autismo. Dessa forma aqui. Fiz para você o que ela fez para mim. Meu Deus. Aí elas ficam olhando para as coisas que rodam. Aí gente, nunca... Carrinho. Elas ficam mexendo na roda do carrinho. Eu falei, não. Meu filho tinha carrinho, mas assim, era no quarto dele, elas não tinham muito acesso aos brinquedos dele. Eu falei, não. Elas sobem nas coisas sem se preocupar, sem ter medo. Eu falei, sobe. Autismo. Dessa forma, com esse dedo em riste. Gente, é assim, a falta de tato, de cuidado, horrível, zero acolhimento. Meu horrível, Deus. Horrível. E ela começou a me culpar, a dizer que eu tinha feito alguma coisa, que na época da minha gravidez provavelmente eu não falava com elas, que elas não falavam porque a culpa era minha. E foi horrível.
Foi horrível. E descartando as crianças, né? Como Sim, nada, que é o não, que... ela nem deu atenção para as minhas filhas. É o que infelizmente acontece ainda hoje, né? A criança, tem o laudo de autismo pequena, ao invés das pessoas se agarrarem, que foi o seu caso no tratamento, e dar o melhor que a gente consegue, né? Cada um tem o seu melhor. É comprovado cientificamente que funciona e que dá certo. Sim. E não, as pessoas jogam as crianças de lado, né? E falam, vai fazer um esporte de repente, mais tarde. Sim, e acha que aquilo ali acaba com você, com a forma Ana como Paula, fala. E você saiu de lá, você não bateu nela, não? Então, né, eu tinha que dar um bom testemunho, né? Você... Mas a minha parte Pedro quis enfrentar. E ela falou assim, você larga o seu emprego porque você vai ter que ficar cuidando dela 100%. Quem vai pagar minhas contas, amor? Não, aí eu virei e falei assim, minha senhora, para eu estar aqui pagando esta consulta, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho como deixar de trabalhar, eu não tenho quem me sustente. Eu não tenho uma pessoa que eu possa me apoiar financeiramente. Aí ela falou assim, mas vamos deixar essa parte de lado. Aí começou a preencher um papel, uma guia, isso dia 9 de dezembro. Você vem com elas aqui no dia 27. Acabou com o Natal. Não, marcou Gente. E tal. E você vem, me deu um papel e eu saí de lá olhando pro meu filho e as meninas já inquietas, né? Também já tinham levado alguns lanchinhos, mas, 2 horas depois, Pamela, eu cheguei em casa, dei banho nelas, aquela coisa toda, botei elas para dormir e fui tomar um banho. E no banho, eu chorei copiosamente. Eu imagino. No banho, eu deixei a água lavar toda a minha dor. Porque eu não sonhei com a gestação. Eu sempre quis ter outro, eu já tinha um menino, né? Eu sempre quis ter outros filhos. Achei que dois filhos era excelente. Mas depois de todos os problemas, não consegui engravidar. Fiquei 1 ano tentando engravidar, achei que não ia conseguir mais e no final das contas, fui sorteada. Jogaram os dados lá no céu, caiu para mim, gênios. E aí eu falei assim, Deus, eu tentei tanto. E quando eu consegui isso, porque eu comecei no banho a culpar Deus. Por que eu? Por que as minhas filhas? E aí eu chorei porque eu só ouvia aquela mulher falando, a culpa é sua, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? Será que eu tomei aquele ômega 3 no horário errado? Será que eu esqueci de tomar alguma coisa? Porque a minha ignorância na época, eu achava que era alguma coisa que eu realmente poderia ter feito, ou não ter feito. E eu chorei muito, eu não sei te mensurar. E aí naquela sexta-feira eu não dormi. No sábado eu só ficava olhando para elas. E eu falei, meu Deus, eu não posso morrer. Quem vai cuidar das minhas filhas? Quem vai amar as minhas filhas? Se aqui elas já são assim, quando crescerem, quem vai fazer por elas? E aí no domingo, isso passou no domingo, eu fui pro culto. Eu não fui no culto de manhã, estava assim, aquele dardo inflamado entrou no meu coração. Aquela mulher, aquele demônio que para mim, aquilo foi um espírito maligno que usou aquela mulher para me derrubar. Eu não fui no culto de manhã, quando deu de tarde, eu senti uma vontade assim de ir na igreja. Eu falei assim, eu vou na igreja. Eu vou me colocar no colo do meu pai. Pai, o Senhor vai me dar uma direção. Dessa época eu já ia na igreja do pastor Samuel, da pastora Denise, Ministério Nova Jerusalém. E o culto foi todo para mim. Eu lembro da música, eu lembro da palavra. Eu sentei lá no meio, do meio para trás, porque assim, eu sabia que o pastor me conhecia, né? Eu era a gerente da gravadora de onde eles eram, mas eu não queria que eles me vissem, mas eu fiquei do canto para lá. E Deus falou comigo o culto inteiro. Amém. E aí eu cheguei em casa, assim, um pouco mais forte. Fui lá no terraço da minha casa. Eu falei assim, Deus, eu lembro dessa oração como se fosse agora. Se não for autismo, o Senhor me mostra o que as minhas filhas têm, porque aquela mulher, de repente, ela não sabe do que ela estava falando. Ela até sabia, mas ela não soube como me falar. Mas se não for, me mostra. Mas se for, me faz ser a mãe que Nanda e Duda precisa. Porque hoje eu não sei se é a mãe delas. Eu não sei o que eu faço diante desse diagnóstico. E aí eu dormi. No dia seguinte, eu levantei uma outra pessoa. Falei, eu vou procurar. O que é que eu posso fazer? Porque a gente quer solucionar. A gente quer resolver. Na minha cabeça, poderia fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre autismo.
mergulhei naquele universo do autismo. E aí eu comecei a ver, pera, as meninas são carinhosas, elas olham no olho, porque, né, tem tudo aquela coisa, não, o autista não olha no olho, não tem sentimento, que não sei o quê. Que aí eu ficava, não, isso aqui não é minha filha. Aí eu, em outro site, em outro lugar, olha, tem isso, tem esse ponto, eu andar na ponta do pé. Doutor Google. E aí eu fui procurar mães de crianças autistas. E aí eu achei um site maravilhoso, que foi, assim, uma luz para mim na época, que era Lagarta Vira Pupa, da Andréa Werner. Ela é hoje deputada em São Paulo, mas ela era de Minas. E o filho dela era pequeno na época, um pouquinho mais velho que as meninas, né? E aí eu vi naquela mãe que também sofreu com o diagnóstico, com praticamente as mesmas palavras, né? Que seu filho vai ser isso, vai ser aquilo, não sei o quê, as limitações. E eu falei, caramba, essa mãe aqui conseguiu, ela seguiu, a criança dela está na escola, não, vou atrás disso. E aí eu falei, Senhor, coloca no meu caminho as pessoas certas. Não voltei naquela louca, porque para mim aquela mulher louca. Não fui mais na pediatra, porque o que aconteceu? Na segunda-feira eu liguei para ela, doutora, aconteceu uma coisa horrível, preciso levar as meninas aí para você ver as meninas. Mas o que houve? Por favor, não tinha mais horário, final de ano. Aí ela me encaixou, saí correndo do trabalho, levei as meninas, falei assim, olha, fui na fono, a fono falou isso. Ela olhou para as minhas filhas e falou o seguinte, claro que as suas filhas não são autistas. Elas são muito bonitas para isso. Meu Deus! Jesus! Na hora que eu ouvi isso... Você é uma médica mesmo, eu gente? falei assim, dessa eu também tenho que sair. Porque dos profissionais de saúde, de alguns profissionais de saúde, eu ouvi os maiores absurdos. Os maiores absurdos. E depois, já com o tempo, com a Elaine, que foi a fono das meninas, né, por muito tempo, ela falou assim, olha, infelizmente a área médica, o ego é muito grande. Então, alguns profissionais não querem se especializar, ou entender, ou estudar essa condição a fundo. E ainda mais se vier uma outra pessoa de uma outra área querer ensinar para ele. Que as meninas fizeram aba. E a aba foi o que salvou Nani Duda. Isso há 11 anos atrás. Aí a gente teve esse diagnóstico em 2016. 2017, eu fui pagar a mensalidade das meninas, fazer todo o trâmite na escola e tal. Uma funcionária, olha como que Deus tira lá de trás das malhadas, veio falar comigo assim, como é que estão as meninas, não sei o que, época de férias, elas vão bem, mas ela me viu assim, aconteceu alguma coisa, aí abri a boca a chorar. Qualquer pessoa que encostava em mim, falava alguma coisa, eu já começava a abrir a boca a chorar, e aí, porque a gente, é um assunto muito sensível pra gente, né? A mãe é um ser indestrutível, a gente aguenta qualquer coisa pelo filho, mas aí tocou naquela coisinha assim, aí a gente desmorona. A fortaleza tem sempre uma trinca. É porque perde do nosso controle, né? Sai das nossas mãos. Não tem essa, a gente enfrenta qualquer um. Uma vez eu estava na rua, Nanda, Duda e Felipe, tal, a gente veio e tinha um cachorro vindo na nossa direção, um bicho musculoso, enorme. O que eu fiz? Botei as crianças pra trás e fui. Isso aí. Vai ter que me pegar primeiro. Mordo o cachorro, não tem essa, o cachorro vai me morder. Então a gente, pra fazer pelo filho, a gente faz qualquer coisa. E aí eu chorei pra caramba, contei pra ela, falei assim, Ana, ali na clínica X, uma clínica popular, uma clínica assim que você vai passar na porta e você nunca vai dar nada por ela, ela falou assim pra mim, ali tem uma pessoa que de repente pode te ajudar. Eu falei, quem? Ela, olha, Lúcia Freitas. Ela é psicóloga e ela sabe desse negócio de autismo. Minha Você querida. falou dela pra mim. Ela é psicóloga. E assim, eu falo, não é merchan, não ganho nada. Sim. Mas eu falei tanto pra Lúcia quanto pra Elaine, onde eu for, onde perguntarem sobre Nanda e Duda, eu nunca vou ter como não falar de vocês. Foram teu braço. Porque elas duas foram anjos na minha caminhada. Amém. Elas foram as pessoas que seguraram na minha mão naquele dia escuro, aquele pontinho de luz. Elas foram, elas que seguraram na minha mão. A Elaine falou uma palavra que, para mim, quando ela conheceu as meninas, que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, nós vamos em busca dos 100% delas. Não interessa se os 100% delas foram 80%. Nós vamos atrás e elas vão falar. As minhas filhas falam. Só quem passa por isso tem, né, um diagnóstico, uma fono, que absurdo, fala que suas filhas são mudas, não vão falar. E hoje a gente escuta, né, os nossos filhos falarem tudo. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus! Eu falei sobre isso várias vezes. Então, meu Deus,
é um absurdo. Um profissional desse tinha que perder, sabe? Quantas pessoas essa mulher pode estar impactando negativamente, acabando sabe? a vida de uma criança, de uma família inteira, você sozinha com seus filhos. E meu Deus, gente, é muita crueldade. Aquela mulher foi usada pelo demônio. Não, aquela mulher foi. Mas Sabe, eu ainda vou encontrar com ela e falar, não, Não. meu Deus, tem que me... Respira, eu sou uma As mudas pessoa. falam, meu amor. Minha vontade sempre foi essa, depois, né, do que aconteceu. Deus, e aí eu fui, glória a Deus. quando essa pessoa da escolinha falou isso, eu fui lá na clínica, né, na mesma hora. Só que estava fechado, era início de ano, aí tinha um recadinho lá. Ai, meu Deus, e tem que esperar, né? A gente fica aflita. É porque a gente quer resolver. Exato. E aí só voltava dia 10. Dia 10, 8 horas da manhã, estava eu lá, na porta. Olha, eu quero marcar um horário com essa pessoa aqui, com a Lúcia Freitas. É psicóloga, tal, tem que vir. Aí fui. Pamela, eu entrei na sala dela, um amor de pessoa. Ela sentou, ela segurou na minha mão, ela só falou assim, e aí? E aí, toma-lhe a chorar, mas eu chorei muito também, mesma coisa, chorei. Meu aí ela falou Deus. assim, olha, esse primeiro momento eu vou entrevistar você, depois a gente vai entrevistar as meninas, e aí, a partir daí a gente vai vendo. Algumas pessoas perguntam assim, mas por que você não foi logo no neuro? Primeiro porque assim, o plano dela só tinha 2. Era uma luta para você poder marcar. E eu não queria esperar o neuro, sei lá, 2, 3 meses depois, para procurar saber o que as minhas filhas tinham efetivamente. Eu ia atrás daquilo que me dissesse. Não, e você foi muito inteligente, porque você foi numa psicóloga, especialista em aba, que Sim. é o melhor tratamento que tem, sem você saber. Sim, não sabia de nada. Uma funcionária do colégio te falou, olha isso, gente, você não é Deus na vida dela, honrando ela. Pô, é Deus. Abrindo isso. caminhos, assim, mostrando, é aqui. E sempre que alguma coisa acontecia, eu lembrava daquela oração lá no meu terraço. E aí eu fui, conversei com a Lúcia, isso foi numa segunda-feira, e aí na quarta-feira eu levei as meninas, e ela, engraçado que assim, a Duda primeiro, né, a Fernanda ficou com uma senhora do lado de fora, segurando ela enquanto eu podia estar nessa observação com ela. Ela pegou um sino, a Duda mexendo na mesa dela, ela pegou um sino, Belém, no ouvido da Eduarda. Eduarda era como se nada tivesse acontecendo. Eu já ensandecida com aquele barulho no meu ouvido, querendo sair correndo, e ela, Belém, nada. Eduarda impávido, colosso, sem mexer um músculo. Aí ela falou assim, Paula, nós temos aqui alguns sinais. Tem isso aqui assim. Aí ela fez outros testes, outras coisas, né? Esmiuçou lá. E aí eu falei, vamos ver com a Fernanda. Aí trouxe a Fernanda. A Fernanda já era um pouco diferente. Dentro do autismo, eu imagino, né? Sempre quando eu falo do autismo, o autismo como um círculo. E aí ela falava assim, ó, a Fernanda, ela tá na ponta do círculo. Ela não tá fora, ela tá aqui, ó. Ela consegue se comunicar melhor, tanto que a Fernanda falava melhor, depois que ela começou o processo, né? A Eduarda estava mais para dentro. Então ela falava, olha, com a Eduarda a gente vai ter que ter um outro tipo de olhar, de tratamento, de não deixar ela sozinha, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei muito mais colada na Duda, né, nesse processo de amadurecimento em relação ao autismo. Isso prova que um autismo é diferente do outro. Sim, ó, vocês verem as gêmeas, irmãs, né? E totalmente uma diferente. Totalmente diferente. E aí ela falou assim, olha, eu tenho que te apresentar a fono para cuidar delas. Porque a pessoa mais capacitada que eu conheço, eu não vou te indicar outra pessoa que não sei o que, né? Elaine. Falei, ótimo, que dia é? Dia tal. Estamos aqui dia tal. Aí fui, a mesma coisa, quando eu entrei na sala dela, uma salinha pequenininha. Gente, imagina uma clínica de bairro. Nada assim, uma clínica popular. Não era aquelas clínicas pomposas de outros bairros e tal, que você passaria na porta e não daria nada. Pois foi lá, naquele lugar humilde, que o recomeço das minhas filhas aconteceu. Meu Deus. E aí nós fomos, a Elaine avaliou as meninas, só a gente vai ter que fazer isso. Você confia em mim? Confio. Eu falei, confio. Então a gente vai começar a fazer a terapia com elas, você vai ficar do lado de fora, porque às vezes eu entrava, as meninas ficavam mais manhosas, não queriam fazer as atividades. Na terapia. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que estar lá dentro, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou atrapalhar profissional. Primeiro, se ela fizer alguma coisa com a minha filha, ó, derruba essa porta, eu entro, faço qualquer coisa. Não, a gente sabe, meu amor, quando tá acontecendo. Sim. E aí eu fiquei nessa luta, Pamela, 2 anos, até que as minhas filhas começaram a verbalizar. Mas elas não conversavam. Não era uma fala funcional, mas elas começaram... Porque a te responder. E assim, elas chegavam da escola, aquilo tudo que a mãe mais quer fazer. E aí, meu filho, como é que foi? Ah, brinquei, puxei cabelo de não sei quem bateu, não sei quem empurrou. Não existia isso. Filha, como é que foi na escola? Eu tô nessa fase aí. Aquele silêncio
que doía. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou ouvir a voz das minhas filhas. Como será a voz das minhas filhas? Como será elas me chamando de mãe? Porque elas emitiam sons, mas sons não funcionais. E eu entendia que aquele som era mãe, porque elas falavam uma coisa assim que, né, bilabial, aí eu entendia que era mãe. Água, que elas falavam água, e ipe, que era o Felipe. Apenas essas 3 palavras que eu consegui. O restante. E assim, se você quiser tirar dúvida, eu tenho um Instagram que eu criei delas, que é Rosas no Mundo Azul, que é como se fosse um memorial da história delas, porque eu queria deixar registrado como foi esse. Assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque hoje eu sou social media e eu ainda não atualizei tanto. Mas tem vídeos lá, tem vídeos que vocês veem como elas balbuciavam as coisas. Elas não se olhavam no espelho, elas não falavam o nome, elas não davam tchau, elas não tinham interações. E isso a gente foi conquistando com as terapias. Foram 2 anos, né? 2 anos para elas começarem a balbuciar. O meu filho é a mesma coisa. E aí nesse período, eu consegui marcar o neuro, que foi outra luta também. Fui no neuro, cheguei lá, ele olhou, não sei o quê, aí pediu eletro. Falei, aí nessa época eu já estava ciente de muita coisa do autismo. Você já estava por dentro. Falei, gente, vai pedir eletro para quê? Eletro não identifica autismo. Esses exames, eles podem auxiliar o profissional que vai fazer o acompanhamento a descartar outros problemas. E aí, quando eu fui na pediatra e falei, olha, a fono deu desse diagnóstico, ela falou assim, olha, de repente elas têm um problema auditivo, vamos fazer um bera. Assim, isso é normal. E aí, quando eu fui na Elaine, a Elaine falou assim, olha, vamos pedir um bera. Eu falei, Elaine, eu já estou com esse pedido, que a pediatra delas orientou e tal. Foi fazer, lá em Campo Grande, Rio de Janeiro fundo. Difícil, né, o exame? Porque eu moro no meu país de Grande Meia, assim, é longe de Campo Grande, gente. Pra você ter ideia, eu saí da minha casa às 6 horas da manhã de trem. Cheguei lá no hospital 8 horas da manhã, 2 horas de trem. Com as meninas. Com as 2. E é um remédio, é um exame que leva a sedação. E eu assim, orando, Deus, se a menina não voltar, e se voltar estranho, e se voltar pior, e se voltar... Porque a gente cria todo um cenário de terror. Porque as pessoas começam a falar também outras coisas, você não conhece, né? E aí eu fui. Fez o bera, aí, agora não vou me lembrar qual, mas uma tinha 50% do... Eu vou falar aqui, talvez uma palavra errada, mas é como se não tivesse fechado a comunicação do cérebro. E aí, isso poderia ser, talvez não fosse autismo. Começou a especular. Essa daqui, porque a gente... por que elas não falam? Porque de repente você está falando do gato, elas estão entendendo do pato, elas podem ter algum problema no canal auditivo, pode não ser totalmente aberto, pode estar fechado, pode... Então, assim... Nossa! Era muita coisa na minha cabeça, eram muitos cis. E te confundiu mais ainda, meu Deus. Fizemos 3 vezes esse exame, em anos diferentes, né? Até que no último não deu muita diferença em relação ao que tinha. E aí, quando eu fui levar no neurologista, que essa luta que a gente foi numa vez, não, elas são autistas e tal. Aí volta daqui a 6 meses, era de 6 em 6 meses. Falei, doutor, eu preciso do laudo. Que eu preciso do laudo para dar entrada em outras coisas, fazer documentação delas, na escola e tal. Não, vamos pedir esse exame aqui para a gente ver. Volta daqui a 6 meses. Vamos ver se daqui a 6 meses alguma coisa melhorou. Porque eu acho que na cabeça dele, em 6 meses, as meninas deixariam de ser autistas. Porque é só isso. Porque nada impedia dele dar o laudo. Se ele mesmo já tinha testado que as meninas eram, por que não dar o laudo? Até para você conseguir fazer o tratamento, né, pelo plano. Pelo plano, porque é só com o laudo que eu poderia conseguir as terapias. E aí, como no plano só tinha essa fono, e esse neurologista, eu assumi todo o tratamento delas de maneira particular. Meu Deus! Meu Deus! E elas aí, faziam quantas sessões? Então, aí que entra a questão. Eu vendi o meu carro na época. Falei, bom, eu estava pagando a minha casa ainda, tinha o tratamento delas, tinha tudo que você possa imaginar dentro de uma casa, que nessa época eu já era sozinha, que eu arcava. Eu falei, eu vou vender meu carro. Com o dinheiro do carro, né, eu vou custear o que for preciso aqui para poder fazer. Que não é barato, você sabe. Sim. E só que a fono chegou para mim e falou assim, Ana, para o desenvolvimento pleno delas, elas precisam fazer terapia 3, 4 vezes na semana. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu preciso trabalhar. Porque as empresas, Pamela, elas te apoiam até a página 2. Que mulher guerreira, que mãe maravilhosa, que não sei o quê. Então, eu preciso faltar amanhã. Aí você não serve mais. É verdade. E aí, quando você atrapalha o CNPJ, você deixa de ser uma boa mãe e passa a ser uma funcionária ruim.
que não está rendendo o que a empresa precisa. Mas isso não é só para quem é mulher, não. Para quem é homem também. Meu marido também passa por isso. E assim, ninguém entende. Todo mundo entende. É bonito. Até quando chegar no filho deles. É bonito. Nossa, você é uma mãe maravilhosa. Não sei o que, mãe. Mas quando você precisa que o CNPJ te entenda como pessoa, as coisas mudam. Então eu entendi que se eu não posso perder meu emprego. Eu preciso dele para poder pagar as contas. Meu Deus. E eu preciso ajudar as minhas filhas. E eu fiquei diante de uma encruzilhada. E aí eu conversei com a Elaine, ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, que eu não faço com ninguém. Eu vou deixar você participar de um curso que eu ministro para profissionais da saúde. Você vai fazer esse curso lá na Tijuca comigo, você vai aprender o que eu faço com elas no consultório e você vai aplicar em casa. Eu falei, vamos. Essa mulher é um anjo, né? Ela é. Meu Deus do céu. Por isso que eu sempre falo assim, onde eu for, eu vou falar da Elaine. Elaine, vem aqui, Elaine. Por favor. Porque ela foi assim, você é um anjo. Ela segurou na minha mão. Quando ninguém acreditava nas minhas filhas, ela falou assim, a gente vai conseguir. Quando eu não podia alguma coisa, ela falou assim, porque lá era como eu te falei, era uma clínica popular. Ela falava assim pra mim, Ana, eu preciso ensinar as meninas a brincar, porque o autista ele não sabe brincar. Não. Uma coisa que é tão natural. E elas não sabiam, eu preciso ensiná-las a brincar, mas aqui eu estou sem recurso. Eu falei, o que você precisa? Ela precisa de chazinho, eu preciso de cozinha, eu preciso disso. Eu falei, eu vou comprar. Fui lá no Amigão, falei o nome, né? Não, pode falar. Eu trabalhava na Taquara, era perto, fui lá, comprei 2 bolsas. Aí eu falei, ó, isso aqui vai ficar. Ela, mas eu não tenho como é que a gente vai fazer? Eu falei, eu tô doando, porque vai ajudar as minhas filhas e vai ajudar outras pessoas. Crianças. Deixa aí. Doa, fica para você, onde você for, se você for ficar aqui. E eu comprei igual para fazer em casa. Então, assim, a bolsa que ficou com ela foi a mesma que eu levei. Então, a minha casa deixou de ter porta-retratos, coisas muito bonitas na estante, para ter chazinho, colherinha, fogão, cozinha, microfone, coisas assim que... Tudo para estimular suas filhas. Que as crianças podiam brincar e as minhas filhas não sabiam a funcionalidade. E a psicóloga falou assim, olha, elas precisam se ver. Tem espelho na sua casa? Eu falei, é só no banheiro, né? Ela, não, a gente tem que fazer para elas se olharem. Eu fui na feira, comprei aqueles espelhinhos laranjas, medonhos. Sim. Espalhei na altura delas para que elas passassem, se vissem. Eu botava elas de frente do espelho e falava assim, olha, Fernanda, olha como você é linda, olha o seu nariz, o que é isso aqui? Ficava falando. E aí eu fiz o curso com a Elaine. Você fez a terapia das suas filhas? Você é, né? Até hoje terapeuta das suas filhas. Eu fui a terapeuta de Nani Duda, fui a psicóloga, né? Meu Deus. E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu chegava no final do dia, porque às vezes eu saía da gravadora 8 horas da noite, 7 horas da noite, e eu tinha que fazer 40 minutos com elas. Era um compromisso seu de todo dia fazer. E chegava em casa, elas estavam me esperando, porque dormiam na creche, né? Que dorme durante o dia. Ia dormir quase 1 hora da manhã, sendo que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Tinha que estar bem plena, bem maravilhosa, bem com o cabelo escovado na época toda, né? Não podia ter problema, a gente não podia ter problema. E aí fiz o curso, pedi autorização da gestão na época, olha, eu preciso fazer esse curso. O dia inteiro, dia tal. Aí na época a Shirley me liberou, falou, não, vai lá, Ana, depois a gente compensa e tal. E aí na terças e quintas eu chegava 11 horas no trabalho, porque eu pegava elas, levava elas para terapia, da terapia levava elas para a escola, da escola voltava para o trabalho. Nossa. Chegava no trabalho às vezes 11 horas da manhã e na terça e na quinta geralmente eu saía 8, 9 horas para poder compensar aquele horário. Porque eu também não queria ouvir gracinha. Entendeu? Porque a gente ouve gracinha. A gente ouve muita gracinha. E aí, mesmo eu sendo gerente, gestora, não precisava compensar, mas eu fazia questão para não ouvir nada depois. Ficava até tarde. Chegava em casa 9 horas para poder fazer os 40 minutos. E isso mais 2 anos. 2 anos até o dia que eu ouvi uma mãe. Ai, meu Deus. O que você sentiu, Ana? Uma mãe verbalizada, uma mãe entendível, uma mãe que eu sabia que era eu. E eu ouvia as frases perfeitas, né, dentro da dificuldade delas, mas eu sentia que elas estavam também lutando ali para poder fazer, para poder falar. Eles se esforçam muito também, né? Sim, as minhas filhas sabem que elas são autistas. Eu sempre falei para elas, né,
explicando assim dentro daquilo que ela pudesse entender, porque depois vai passando o tempo na escolinha, elas tinham muita dificuldade na socialização, de manter aquele contato ali de amiguinhos, né? E os amiguinhos tinham outros assuntos que elas não conseguiam entender. E elas eram excluídas. E aí um dia a Eduarda chegou para mim e falou assim, mãe, por que eu sou esquisita? Eu nunca tinha usado essa palavra na vida, nunca usei. E aí eu entendi que eu precisava também proteger as minhas filhas fora. E aí eu fui explicar para elas o que era o autismo, por que elas eram autistas, que aquilo ali era uma condição delas, que não era uma forma errada de ser, que elas não eram esquisitas. Esquisita era quem tinha dito que elas eram assim. E fui tentando fazer com que elas não só entendessem a condição, mas também que se aceitassem. Porque é difícil para eles, né? Igual muitas vezes a Fernanda falava que ela ficava no recreio sozinha. A gente já teve essa idade, a gente já foi criança, já foi adolescente, a gente sabe como esse meio às vezes é cruel. É cruel. E a gente não quer isso com os nossos filhos, né? De jeito nenhum. A Fernanda mudou de escola esse ano, porque a escola que ela estava era só até o 5º ano, ela foi para o 6º. E essa mudança de escola. E aí, meu Deus do céu, foi um caos, foi um caos. Ela não queria ir, ela falava para mim, mãe, eu não quero que o ano acabe. O ano não pode parar na cabeça dela, para não ter que mudar. E não, filha, vai ser legal, você vai conhecer pessoas novas. E mesmo assim, se essas pessoas não gostarem de você, você tem que se gostar, que você é maravilhosa. Isso aí. Eles que estão perdendo, você é incrível, você é inteligente, você é bonita. Olha essa sua sobrancelha, que sobrancelha linda, que eu fico elogiando bastante mesmo. Elas são lindas, dá licença. E são, né, gente? Tá falando nada errado. E eu falo, você é maravilhosa. Se o coleguinha não quiser amizade com você, tá tranquilo. Vai lá, pega o seu gibizinho, vai ler, porque elas amam ler. E aí, o que foi muito importante também na estimulação delas quando elas pequenas? Elas amavam quebra-cabeça. Tudo que eu descobria que elas gostavam, minha filha, eram 10 quilos. 10 quilos. Esses dias eu fui no Amigão também e fiz a limpa. Amigão, patrocina a gente. Pô, o que eu já gastei no Amigão. Mas olha, é um lugar maravilhoso para você comprar coisas baratas e que vai ajudar no crescimento. Com certeza. Letrinhas, elas demoraram muito a ser alfabetizadas, porque também na época da alfabetização foi a pandemia, foi aquele transtorno todo. Mas como eu queria estimular, eu comprei aquelas letrinhas que colavam na geladeira e minha geladeira ficou toda arranhada. Meu Deus, a gente esquece qualquer, assim, exatamente. Qualquer glamourzinho com a decoração, esquece. Não tem. E aí eu coloquei na geladeira todas as letras, números e fui ensinando para elas. Porque até tem um vídeo que eu mostrei, que eu comprei em EVA, né? Alguns, mas né, a pessoa só foi pensar nisso depois. Comprei primeiro o que colava na geladeira, que aí minha geladeira ficou toda arranhada, porque elas desciam letra, sobe letra, desce letra. Arranhou a geladeira toda, mas ok, tá maravilhoso. E aí depois eu comprei um saco gigante que tinha várias letrinhas e números em EVA. Uhum. E aí tem até um vídeo desse no canalzinho delas, eu mostrando que eu tinha comprado. E ali eu comecei a ensinar, preparar as meninas para essa parte da alfabetização. Elas montam quebra-cabeça ao contrário. Chocada. Eu não consigo montar olhando a cor. Elas viram, elas montam do outro lado. É uma alta habilidade, uma coisa, né? Aí eu falei, gente, mas... E eu fico assim, aí ela falou assim, vem mãe, vem sentar para montar com a gente. Aí eu ia lá, só atrapalha. Não achavam uma. Elas montavam, o Joey Vasconcelos, que é um querido, que é uma pessoa que eu amo demais. Uma dessas vindas que ele veio ao Brasil, ele trouxe 2 caixinhas, 2 latinhas de mini, com vários quebra-cabeças. Nós nos encontramos na igreja, né? Ele estava lá, foi ministrar. Cheguei em casa, elas ficaram alucinadas, porque elas tinham esse hiperfoco, né? Elas montaram em questão de segundos, e elas não olhavam caixa. Nada. Já ia... Eu pego a caixa, fico olhando, vou ficar lá 3, 4 dias. Elas não olham as peças, elas olham as peças e começam, tac, 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 tac. Eu filmei e mandei pra ele, ó, já tá montado. Falei, já pode mandar mais. Pode mandar mais. Manda mais porque tem. E assim, tudo que eu fui vendo que poderia melhorar, eu fui fazendo. Mas é imensamente cansativo. Porque hoje, quando alguém chega para mim e fala, nossa, mas elas nem parecem autistas. Isso não é um elogio. Parece um elogio porque eu entendo que a pessoa
quer dizer assim, nossa, elas parecem normais. E elas são normais, ela tem 2 olhos, tem um cabelo. Sim. O que é não ter cara de autista? O autista é o quê? Tem uma marca laranja? O que é não ter cara de autismo? Eu entendo que, assim, as pessoas, como eu tinha essa ignorância de que o autismo era aquela criança que estava sentada se balançando, as pessoas acham que, assim como uma criança com síndrome de Down, que tem algumas feições características, o autista, ele vai ter alguma coisa característica. E aí, quando ela olha e você fala que ela a pessoa olha assim, nossa, mas não tem cara. E qual seria a cara? Qual seria não tem, a cara? Exatamente. Não tem cara. O autismo não tem cara. Exatamente. Pode ter, assim, dependendo do grau, do nível de suporte, ou de outras comorbidades. Alguma coisa mais, assim, até sindrômica, né? Sim, mas fora isso, você não pode chegar e falar isso. Mas quando a pessoa fala isso para mim, nossa, mas elas nem parecem autistas, ela invisibiliza toda a luta que eu tive. Então isso para mim nunca vai ser um elogio. Ela não estava lá quando as minhas filhas tinham crises, quando elas choravam desesperadamente, eu não sabia o que era. Quando não dormia à noite. Quando não dormia. Eu fui começar a sair com elas, Pamela, elas tinham quase 4 para 5 anos. Porque lugar cheio era pavoroso, o barulho, muito estímulo. Muito estímulo. Você está em casa, mas como assim muito estímulo? A gente está aqui, né, tá numa gravação, não tem barulho, mas se tiver algum barulho, você vai ouvir aqui, mas você vai desligar. A criança autista não, ela está com aquele barulho aqui, aquilo ali, passou o barulho um avião, do ar-condicionado. Todos esses barulhos funcionam concomitantemente. Ela não consegue desligar de um e de outro para prestar atenção. Então, isso gera uma sobrecarga sensorial gigante. A criança não consegue aguentar aquilo ali e ela cai. A comida. A birra. A comida também. As meninas, 2 anos, elas só comiam arroz e ovo. Elas não aceitavam nenhum outro tipo de comida. Era o que a gente chamava lá em casa de arroz ou vinho. Só comiam isso. Quando eu comecei a introduzir a alimentação para elas choravam, falavam que eu tinha feito a comida errada. Não queria comer. Não. A gente não quer deixar a criança comer e dar o arroz e o ovo. Sem fome, ou dar lá alguma outra coisa. Às vezes eu tinha que mandar mensagem no WhatsApp, eu moro numa vila, e eu avisava, gente, não está acontecendo nada demais aqui, para ninguém chamar a polícia. A polícia. Chega a bater lá o conselho tutelar na minha porta. Só que eu botei uma cenoura no arroz. A comida estava errada, não era essa comida, e chorava, cuspia, e vomitava, e passava mal, e tinha tremelique, eu achava que estava tendo um troço. Então, assim, essa pessoa que fala que as minhas filhas hoje não parecem autistas, elas não sabem o que eu passei. As noites em claro, os estudos que eu tive que fazer, a paciência que eu tive que ter, porque nós somos pessoas. Então tem aquele dia que dá vontade de você dar uns berros, dá vontade de você sair correndo, pegar a bolsa, sumir e não olhar para trás, mas a gente não tem essa opção. Não a tem. Mãe é aquela que fica. A mãe é aquela que fica, a mãe é aquela que vai atrás do tratamento. O Dr. Tiago Castro, que você deve conhecer, né? Ele tem uma frase linda, ele tem um filho autista, e aí ele fala assim, né, que quem salva o autista é a mãe. É a mãe. Nós ficamos. E né? Porque, na verdade, meu marido fica até bravo com isso, porque ele é um pai maravilhoso, mas ele é exceção no mundo gigantesco, ele é uma exceção no mundo e, assim, ele trabalha dia e noite para poder dar o melhor tratamento para o Theo. Isso é admirável. E o doutor Tiago, ele até fala isso, o pai é o provedor, né, teoricamente, da casa. Então, ele sai, mesmo cansado, ele chega, brinca, se dedica. Mas quem faz milhões de anamnese, quem fica lá na terapia, quem que corre atrás do profissional, que fica no telefone brigando com o plano de saúde, que fica preocupado. As loucas somos nós. As loucas somos nós. Quem sempre está sem... Você não vê um vídeo na internet de um pai brigando, você só vê vídeo de mãe. A mãe estressada na fila porque tá na prioridade e a pessoa não está atendendo ela como prioridade. E isso é uma luta que eu espero que um dia tenha fim, porque não é possível, sabe? Eu não tenho essa esperança, Pamela. Eu acho que as pessoas, elas são cruéis, elas não estão preparadas para os nossos filhos. O mundo não foi feito para as minorias. O mundo não foi feito inicialmente para quem fosse diferente. Eu não tenho essa esperança. Então, o que eu penso? Eu tenho que preparar as minhas filhas para viver nesse mundo. Então, eu fiz de tudo que eu pudesse fazer para torná-las independentes. Tudo. Então, assim, tinha uma dificuldade ali, a minha vontade, né, o impulso de fazer, de resolver, não, tem que deixar ela fazer. Não, tem que deixar ela resolver. Não, como é, filha? Não, é aqui, sabe? Porque eu não vou estar aqui para sempre. E esse é o meu maior pavor. Ao mesmo tempo que eu sempre, quando elas estavam nesse processo, né,
eu fazia uma oração muito egoísta, eu sei que Deus leva em conta isso. Eu falei, Deus, não me leva. Não me leva. Porque naquele momento, assim, quem vai fazer isso? Quem vai levar? Quem vai cuidar? Quem vai estar aqui de madrugada? Né? Hoje não tem um pai presente, uma figura paterna, que eu possa confiar, assim, falar, não, caramba, se eu faltar hoje, tem ali, tem, sabe, como você tem o seu marido. E eu falava, Deus, não me leva. Na pandemia, então, meu filho, eu fui o orgulho da OMS, eu não saía para lugar nenhum, usava 2 máscaras, Deus. Eu lavava as coisas, chegava da rua, porque eu ficava pensando assim, cara, eu não sei se eu vou ter isso. Eu nem sei, até hoje eu não sei se eu tive Covid. Ou se eu não tive sintoma, não sei. Mas a minha preocupação era, e se eu pego esse troço, e ele vem de uma forma como, né, a gente viu pessoas super saudáveis morrendo, pessoas de idade sobrevivendo. Eu falei, não tem como saber o que vai acontecer comigo. Então eu tenho que me proteger por conta das minhas filhas. Que eu não quero morrer desse troço. E você teve uma ligação profética na sua vida. Foi. Quando você estava grávida, que você falou pra mim que, eu não contei pra ninguém que eu estava grávida, sabe? Eu ia deixar as coisas acontecendo, as pessoas irem vendo minha barriga. Você contou para pessoas muito próximas apenas. Sim, na época eu estava enfrentando um divórcio, né? Quando eu descobri a gestação, eu já estava quase de 3 meses, já estava separada, né? Nesse processo todo, e veio aquela, né, você não quer nunca mais saber da pessoa e descobre que está grávida, e de gêmeos. Então, assim, eu entrei num colapso emocional muito grande, e eu falei, não vou contar para ninguém, eu não olhava para baixo, como se, assim, o mundo do meu pescoço para baixo não estivesse acontecendo. Né, eu estava sofrendo demais com todo esse processo, e eu trabalhava numa gravadora, e eu espero que o pastor Cirilo se lembre disso onde ele estiver. Eu não tinha contado para ninguém externamente. Só quem sabia eram as pessoas que trabalhavam comigo. E eu falei, bom, na hora que a barriga aparecer, as pessoas vão ver, ninguém vai perguntar, você está grávida? Né? Com a barriga enorme. E aí um dia eu estava na sala e tocou o telefone, as meninas atendiam antes de cair na minha sala. E aí, acho que foi a Beth, falou para mim, eu pastor Cirilo. Aí eu passo, né? Eu atendia todos os cantores. Aí eu atendi, a voz embargada, estava um dia péssimo. E aí, naquele jeitinho mineiro dele, sempre muito carinhoso, ele e a esposa comigo, né? Já me receberam algumas vezes lá em Belo Horizonte, na casa dele. E ele falou assim para mim, eu preciso te fazer uma pergunta para eu saber se o recado que eu tenho é para você. Mas é uma pergunta assim, eu não sei como te pergunto isso. Eu tô rindo agora porque as pessoas vão entender. Aí eu falei, o senhor pode me perguntar o que o senhor quiser. Achei que fosse alguma coisa de trabalho. Aí ele falou assim, Ana, você tá grávida? Eu gelei, né? Porque o pastor Cirilo tinha um negócio assim, umas mensagens, né? Ele tem todo um mistério, um trabalhar de Deus na vida dele. Quem conhece o pastor Cirilo sabe, né? E eu olhei assim, não tem câmera aqui na minha sala, né? E aí eu gelei, aí eu contei para ele o que estava acontecendo, chorei. Falei, eu tô passando por um processo de separação. Descobri que eu estou grávida de gêmeos, não sei o quê. E ele falou assim, então o recado é para você. Deus manda te dizer para você não rejeitar as suas filhas. Meu Deus. Porque elas vão segurar a sua mão na velhice. Nossa. Ai, Deus! Porque eu estava numa época muito difícil emocionalmente. Você, como mulher, sabe disso. É um momento que a gente está mais fragilizado. Se separando. O mundo caindo, assim. Tudo aquilo que eu achava que era estável, que era o meu castelo tão bonito, ele estava se escorrendo pelas minhas mãos. Uma gravidez que na hora eu achei que fosse errada. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor errou. E quando as meninas nasceram, que eu vi as minhas filhas, e tudo que as minhas filhas foram para mim, porque eu tenho certeza que se não fossem as minhas filhas, eu não estaria viva. Porque até pensar em me matar, eu pensei. Meu Deus. Eu que sempre amei viver, que eu sou assim, solar, gosto de falar, eu quis morrer. E eu conto isso, até tem um texto no meu blog falando o dia que a morte sentou do meu lado. E as minhas filhas vieram para me salvar. Amém. Elas são a minha dupla honra. Amém. Com autismo, sem autismo. Glória a Deus. As minhas filhas, amém, perfeitas, maravilhosas, elas são a minha dupla honra.
E elas vão ser bênção na vida E de elas vão outras. segurar a minha mão na velhice. Amém! Eu estava Vão! bem feininha, elas segurando. e Com eu sem. netinhos, ainda vai Sim, ser se vovó. quiserem, porque elas falam às vezes, mãe, quando você estiver velhinha, eu quero morar com você. Eu falei, não, quando eu estiver velhinha, você já vai estar trabalhando, você já vai ter a sua vida. Não, porque uma vez elas falaram que eu vou morrer com 85 anos. Deus Ai, é meu mais. Deus. Já me deram a data. Aí eu fico assim, tá falando, mas por que 85 anos? Não, porque você vai morrer com 85 anos. Meu Deus! Aí eu, poxa, Senhor, 85. Vou viver bastante, né? Tô com 50 agora, ainda falta bastante tempo. Mas elas falam que quando elas estiverem grandes, elas vão morar comigo. Eu falei, não, vocês vão ter a vida de vocês. Vocês vão ser felizes, vocês vão casar, se quiser ter filhos. Sempre. O que vocês quiserem ser. Porque eu tive uma vez um sonho que a Fernanda, ela ia ser fisioterapeuta e ela ia cuidar. Eu tive um sonho que eu estava com 70 e poucos anos, morando numa casa de praia, com um gato amarelo no colo, e a Fernanda ia na minha casa cuidar do meu joelho, porque ela tinha se tornado fisioterapeuta. Olha! Coisa de cabeça de mãe? Pode ser, Ah. a gente não sabe. Mas eu profetizo para as minhas filhas Amém. o melhor. E é isso que a gente tem que fazer É o melhor. como mãe. E o que eu faço hoje para elas é visando o bem delas. Então, hoje, graças a Deus, as mudas falam maravilhosamente, falam até demais. Floresceram. Hoje estudam em escola regular. Super inteligentes. Inteligentes, tiram nota 10, nota 9. Às vezes eu já senti assim que, nossa, a autista tirou nota boa, entendeu? E a prova é a mesma, tá? É porque ela é autista. A prova, não, porque a autista é super inteligente. Não, gente, desmistifica isso. Exatamente. Às vezes a criança ela tem um hiperfoco em determinado assunto e aí ela foca naquilo ali, ela é maravilhosa naquilo ali. Mas, em compensação, nas outras áreas, ela vai ter uma dificuldade maior. Sim. Então, assim, não é que a criança seja... Às vezes ela tem uma paixão por dinossauro, ela vai saber falar em latim, Tudo, grego, tudo sobre o dinossauro. nome do dinossauro de trás para frente, mas ela vai ter uma dificuldade, de repente, nos relacionamentos. Sim. Que é o que as minhas filhas, às vezes, ainda têm. De não conseguir manter aquele contato, de ter o assunto. Elas acabam fazendo amizade, às vezes, com crianças menores. Porque as crianças maiores já estão num outro patamar, às vezes outro tipo falando de de outro conversa. assunto. As meninas, elas não têm celular, elas não têm Instagram. Quando eu deixo elas olharem, é pelo meu, mas ali eu fico de olho para ver o que elas estão olhando. certíssima. Então, assim, as conversas que as meninas têm é do TikTok, é do fulano, é da dança do ciclano. E às vezes elas vêm me perguntar, mãe, o que é isso? Aí eu, isso é assim, assim. E elas falam assim, mãe, quando que a gente vai poder ter celular? Aí eu falei assim, então, tem uma lei aí que está rodando que não é para criança ter celular. Porque a internet é um lugar muito ruim, muitas vezes. Perigoso. É um lugar maravilhoso para conhecimento, para você estudar, para você ter acesso a curso e tal. Mas é um ambiente feito por pessoas e nem todas as pessoas são tão boas quanto elas parecem ser. Então eu não deixo, elas não têm continha disso, com nome, não. Elas só Nada. têm Netflix, o Kids, que eu mesmo assim, eu que boto lá qual é a idade que pode ter para poder ver os desenhos. E a paixão delas é jogo, mas jogo de montar. Aqueles Tetris da vida, aquelas coisas, aquele boneco que sai correndo no meio de um trilho para poder pegar moeda. Então, assim, elas gostam disso. E é isso aí, para mim ainda não tem problema, Sim. eu deixo elas brincarem à vontade. Televisão, negócio lá em casa, eu tenho duas. Uma televisão eu já perdi, porque só passa desenho, eu já sei. E elas sabem o desenho de trás para frente, tem aquelas ecolalias que a gente também tratou, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas assim, a gente lidou com isso no início. Elas tinham muita ecolalia, muito jargão. No meio da conversa, elas enfiavam a fala de um desenho que não tinha nada a ver. E aí embolavam com a fala embolada que elas tinham. Aí eu falava, aí a nossa senha era, fala com a palavrinha. Aí elas paravam e começavam a usar o vocabulário para poder exercer essa linguagem. Porque às vezes a criança não fala da maneira usual, mas ela tem uma forma de comunicação. Sim. E aí, a partir dessa comunicação, que você tem que puxar e ver o que vai funcionar com a sua criança. Sim. Com o Nanda e Duda, funcionava coisas musicais. Isso ajudou muito. A sua criança, de repente, né, de outra forma. você vai conseguir puxar esse desenvolvimento dela de uma outra maneira. Mas o que você precisa fazer? Pai, mãe, tio, olhou, percebeu, tem alguma coisa aqui? Não espera o diagnóstico, não espera o laudo do neuro, de não sei quem. Procura as terapias. Quanto mais cedo começam as terapias, melhor o desenvolvimento da criança. Chore,
sofra o seu luto, daquela criança que você idealizou, disso, daquilo, mas faça pelo... Quanto mais você demorar chorando, menos você desenvolve o tratamento do seu filho. Exatamente. E isso faz uma diferença enorme. A gente começou com 3 anos, né? E elas não falavam nada. Com mais 4 anos, quase com 7, que elas desenvolveram a fala plena, a fala funcional, né, de você ter um diálogo e saber o que a criança está falando efetivamente. E a gente segue com as terapias até hoje. Porque faz parte vai do crescendo processo. E você vai vendo que vai precisando de outras frentes. Né? A Nanda e Duda já estão aquela fase pré, a mudança no corpo já começou, já está aquelas prontidões que a gente já... isso aqui vai acontecer. Então, assim, é um outro patamar que a gente vai chegar, que eu nunca passei, mas que eu vejo outras mães, eu falei, poxa, isso aqui é possível, olha, essa daqui tem um filho adolescente. Como lida? Como faz? Procura pessoas que já tenham essa vivência, tapa os seus ouvidos para os palpiteiros, para aquele que não calçou os seus sapatos e não sabe da sua dor. Exatamente. Tapa o ouvido para essas pessoas, procura pessoas embasadas na ciência. Cuidado, na internet tem tanta coisa absurda. Então, assim, pede a Deus direcionamento. Vai lá no seu terraço, como eu fui no meu. No seu terraço pode ser o seu quarto, o seu banheiro, um lugar que você tem intimidade lá de falar com Deus ou, né, utilizar a sua fé. Porque a fé, ela é um alicerce. Eu sei que eu fiquei de pé porque tinha alguém me segurando. Se eu não tivesse o Senhor na minha vida, se eu não tivesse a noção do que é o sacrifício de Jesus, o que foi, o que é, para me manter de pé e falar um dia de cada vez, calma. E eu, como boa mãe crente, né, de madrugada ela bisuntava a minha mão de azeite, orava, Senhor, abençoa a minha declarando sempre uma palavra positiva. Abençoa a mente das minhas filhas, faz as conexões que faltam. Deus destrava a língua das minhas filhas. Senhor, bota a palavra na mente das minhas filhas. Amém. Abençoa as minhas filhas. Isso é muito importante. Isso toda madrugada ia lá, botava a mão na cabeça delas. Acordava no dia seguinte, não tinha nada mudado. E eu falava assim para Deus, ok, Senhor, não foi hoje, vai ser amanhã. É isso aí. Mão na cabeça, no óleo, vambora. E orando também por mim, porque teve uma hora, Pamela, que eu me vi muito sozinha. É um caminhar, é uma jornada solitária. Sim, eu te entendo. Tanto a maternidade em si já é solitária. Quando você tem uns amigos que não têm filhos, você, quando tem um filho, os assuntos são outros, então você acaba, às vezes, aqueles amigos de antes, não é nem por culpa deles, mas a vida vai deixando você ali com outras prioridades. A maternidade atípica, ela amplia o horizonte da solidão de uma maneira ainda maior. Por quê? Muitas vezes eu fui convidada para ir na casa de cantores, né? Raíssa, te amo, me perdoa. Quantas vezes a Raíssa do Ravel? Vamos lá na minha casa, vamos lá em Petrópolis, que não sei o quê. E eu ficava assim, gente, eu não posso ir, porque eu tenho que levar as minhas filhas. Por mais que seja uma casa maravilhosa, linda... Que ela entenda, é um ambiente que elas não conhecem, um negocinho de nada pode... desregular. Causar, assim, uma crise absurda, e aí a pessoa vai ficar me olhando e eu vou ter que ir embora. Por que eu comecei a ir para shopping, esses lugares, só com elas bem maiores? Porque eu já consegui sensibilizar. O que eu fazia? Levava na feira. Olha que maçã aquela feira, aquele vai e vem de gente, aquele monte de cor, e elas ficavam assim, elas agarravam na minha mão, suavam. Eu falei, olha, maçã, banana. O pessoal devia olhar pra mim assim, que é essa louca aqui? Com 2 crianças na feira. 2 crianças assim, banana, laranja, olha, porque elas tinham muita sensibilidade também. A gente teve que fazer muitos exercícios para elas pisarem na areia, pisar em grama, de sensibilização, de botar a mão em algumas coisas. Tudo isso faz parte da maternidade atípica, as pessoas realmente Muita não têm noção. Mas lavar cabelo, lavar cabelo. Terrível botar a mão na cabeça, né? Mexer na cabeça, entrar na água, criança que não... Meu filho demorou 2 meses para entrar na piscina. Então, cada um tem, né, o seu desafio, né? O que eu quero te dizer é que passou. O pior. É um videogame. Eu acho é a fase. Você acha que você subiu de fase? Não, eu acho que o pior já passou. Esse início é horrível. Do diagnóstico. Esse início, até você entender, hoje você está mais segura, hoje você está mais forte, hoje você está mais preparada. E de agora em diante as coisas só vão melhorar. Vão ter os desafios? Sim. Mas eu sempre penso, agora é só bênção, assim, vai ter as dificuldades, mas eu sei que eu vou ganhar todas.
vou zerar o game. A gente vai vencer. Vou zerar o game. E nessa minha parada de cantora, né? Eu parei 3 anos, quase 4 anos, para ficar com meu filho. Eu nunca escrevi uma música. Eu nunca tive nada que Deus me desse para poder passar para as pessoas. E aí eu me lembro de um almoço, de um jantar que a gente teve eu, o Emerson e a Fernanda, e aí eu estava desabafando com eles, porque o casamento também quase acaba, né? Sim. Porque senão... Mexe em tudo, Mexe em tudo, você não tem tempo para nada. E aí o Emerson falava assim para mim diversas vezes, para mim e para o Márcio, vocês precisam respirar. Vocês precisam respirar. Como que a gente respira? Fala pra mim. Não tem. Como que a gente respira? E aí, pela primeira vez, Deus me deu uma música que acabei de lançar, né? E a música chama Respirar. E tem uma parte da música que fala assim: se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Se quando eu acordar, tudo mudar, eu tinha medo de acordar no dia seguinte. Porque toda vez que eu acordava, eu tinha algo novo para viver, sabe? Eu tinha um leão, 2, 3 leões, eu acordava já assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não queria acordar. Não queria que aquele dia acontecesse. Eu sei. E aí, o meu amor consegue suportar. Porque amor de mãe, a gente sabe como é. A gente tá lá os cacos, a gente junta tudo. E mesmo doendo, a gente vai. E eu tive que viver e aprender a confiar em quem? No meu Pai. E essa música é pra gente. Essa música tem um sentido para você que recebeu um diagnóstico agora, para você que talvez não seja um diagnóstico de autismo, mas seja um diagnóstico de uma doença, você que teve uma notícia ruim. E ela vem para dizer isso: calma, respira e confia, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Obrigada, Ana Paula. Eu amei você vir aqui. Muito mesmo, de verdade. Muito obrigada. E esse programa pode ter certeza que vai trazer, assim, o seu testemunho, bênçãos para sua vida. Amém. Amém? Amém. Gente, obrigada.